Bem-vindo, nação. O Flamengo jogou ontem contra o Vitória, ganhou, mas não convenceu, né? Passou sufoco pro Vitória e, cara, o que é que tá acontecendo com esse time, velho? O que tem que esse time que esse time não tá conseguindo desempenhar? Tá complicada a situação, mesmo ganhando, mas não tá convencendo, né? Vamos ver aqui o que o pessoal falou, que foi justamente isso, né? Peço a vocês que se inscrevam, deixem o like e vamos ao vídeo. Vamos entrar nesse assunto Paquetá, problema. Muita gente mandando mensagem por aqui, muito obrigada. Não esqueçam de deixar o like. Obviamente, as pessoas que não torcem para o Flamengo estão tirando onda aqui, Rodrigo, como o Pau. É o nick dele. Não é meia-noite, não posso falar. Os caras levaram pressão do Poçante Vitória. KKKK, Rodrigo. O Poçante Vitória empatou com o Palmeiras no ano passado, tomou uma goleada esse ano. Ele faz alguns jogos competitivos e de vez em quando desanda. No Barradão ele costuma fazer jogos difíceis, né? Eu acho que a explicação para o jogo é que o Flamengo fisicamente não tá jogando, não tá no mesmo ritmo dos outros times. Tá muito mal, muito mal. Se a gente olhar, a Fabíola citou algumas estatísticas, mas a que mais me chama a atenção aqui é duelos no chão. O Vitória ganhou 64% dos duelos, porque o time do Flamengo está competindo. E isso tem muito a ver com o seu técnico. Ah, o time está mal fisicamente? Ok, demorou mais para voltar da temporada, isso acontece. Só que não são todos os jogadores que estão mal. Os que ele está colocando em campo nos principais jogos estão muito mal. O Arrascaeta não tem a menor condição de jogo. Mas não tem a menor condição. Aí ele já empilha a segunda atuação constrangedora dele. Não ganha nenhuma bola, não acerta nenhum passe, fica ali zanzando, perdendo todas as divididas. Para que você vai manter? Aí ele foi substituído quase no final do jogo pelo Bruno Henrique. Uma decisão totalmente sem sentido. Outros jogadores. Léo Ortiz. Fez um lançamento lindo para o Cebolinha. Errou tudo no primeiro tempo. O zagueiro está totalmente sem tempo. O Vitão, que está jogando no time reserva, está jogando muito melhor do que ele. Ele tem jogadores inteiros. Isso se viu no segundo tempo. Plata, Carrascal, são jogadores que estão inteiros. Estão ali disputando bola, jogando. E são bons jogadores. Por que eles não entram desde o início? O Carrascal, que é a posição supostamente do Arrascaeta, entrou bem. Driblou várias jogadas, começou a dar mais posse de bola para o Flamengo. Por que não entra o cara que é melhor? Por que tem jogador jogando no nome? Então o Felipe tem que decidir se ele vai ficar botando o time dele em forma e rifando pontas no brasileiro, ou se ele quer ganhar os pontos de fato. Hoje ganhou na sorte. Na sorte, ganhou 2 bolas no gol, fez as 2 bolas, beleza, talento do clube, mas assim, a quantidade de duelo. Eu vou dar pausa aqui pra falar uma parada. É justamente o que eu julgo, que eu bato toda hora. O Flamengo, ele não chuta de fora da área. O Flamengo tem que botar o Pulgar na reserva e colocar o Paquetá no lugar dele. Aconteceu um chute de fora da área pelo cara que eu digo que tem que ser banco, eu vou dizer, velho. No primeiro tempo, todas as bolas eram ganhas pelo Vitória. Não teve um duelo ali vencido. E tem outros jogadores mal também. Eu citei aqui só os que eu acho que eu tô pior. O Léo Ortiz, o Arrascaeta, que constrangedores, podemos dizer assim, apesar do lance. O Paquetá não estava bem também, fisicamente, mas aí o Paquetá ainda entende, porque ele jogou no sábado. Então, impor ele ficar jogando, não entendi porque ele estava em campo. Ele não deveria estar em campo. É um jogador que está chegando agora no Flamengo, aí você fica em ponto que ele joga todos os jogos para o quê? Ganhar ritmo? Vai ficar ganhando ritmo no Campeonato Brasileiro? O time, se a gente olhar o início do ano do Flamengo, o jogo contra o Vasco, o Flamengo foi bem. Por quê? Tava jogando Carrascal, Plata, Cebolinha, jogadores que estão inteiros, correndo. Futebol agora é físico. Não adianta ter um jogador super excelente de totó que fica dando toques sensacionais de lado. É isso que o Felipe está apostando. Como ele entende de futebol, enxerga muito mais do que a gente, Eu também acho a isso, viu? única leitura que eu posso fazer é assim: ele está botando o time em forma enquanto o Campeonato Brasileiro, o que para mim é uma estratégia completamente Arrascaeta e equivocada. Jorginho, acho que só vai mais Ele uma tem que temporada de buscar os titular pontos da e competição mais importantes. encerra, velho. Chega lá o Não Arrascaeta vai e dar põe pra ele eles mais para não. treinar no estadual, que é a competição menos importante. E vai botando ritmo para ele. Vai dando ritmo para o Paquetá no estadual, como foi no sábado. Vai dando ritmo para o Ortiz no estadual. E os jogadores que estão melhores fisicamente, que seriam esses, Vitão, esses que eu citei da frente, esses têm que jogar no brasileiro, porque estão melhor. Tem que jogar quem está melhor. E o Felipe está optando por jogadores que não estão em condição de jogo. Não dá para. É inclusive ruim para a história do Arrascaeta ficar botando nele em campo do jeito que ele está jogando. Aí você olha e não consegue acertar nada. Você consegue acreditar que um jogador como o Arrascaeta passar 90 minutos Chute do praticamente sem Pulgar de acertar fora nada? da área, gol. Para mim não faz o menor sentido. Por que o Flamengo ganhou? Porque o Cebolinha está inteiro e foi muito bem.
a Fabiola citou, é uma jogada que até que o Flamengo sai bem pela direita, das poucas, vira do lado, a Arrascaeta dá no Cebolinha, ele vem driblando pro meio, dá a bola no Pulgar, que faz um belo gol, e depois esse lançamento do Léo Ortiz pro Cebolinha. Tira isso, o que o time criou? Nada. Chegou no segundo tempo, quando o Vitória ainda estava se expondo mais, se lançando de todos os jeitos, ainda tinha espaço, ainda assim o time estava com dificuldade de aproveitar. Mas pelo menos tinha mais posse de bola, porque tinha jogadores mais inteiros em campo. Jogadores que estavam girando ali a bola, estavam conseguindo disputar a bola. O Vitória parou de perder, ganhar todas as segundas bolas. Você olha que o final do jogo não foi tão sofrido o Flamengo. Foi sofrido o primeiro tempo, boa parte dele, e o segundo tempo até você começar a ter jogadores de mais pressão. Porque as jogadas do Vitória tem muito a ver com a bola estar sempre descoberta, né, como a gente chama. O jogador vem de frente, sem pressão nenhuma, aí lança uma bola longa, que é o jogo do Vitória, muito bem armado, aliás, pelo Jair Ventura, sai na bola longa, só que sem pressão nenhuma para soltar essa bola longa. Ele tem um espaço, vai, gira para um lado, aí o outro toca para o lado, entra sozinho. Então, se jogar assim, via de regra, vai perdendo o brasileiro, porque os times já estão competindo forte. O Flamengo tem que ter um time competitivo no Campeonato Brasileiro. Não adianta ficar colocando jogador que vai ser bom em março ou abril. Mas então, só para a gente resumir e passar essa pergunta para as meninas debaterem aqui, o fato do Flamengo estar muito distante ainda do que poderia fazer ou pode? Não, cai na conta das escolhas dele, na minha visão. Escolhas porque ele não está escolhendo os melhores jogadores. É um erro de estratégia dele. Eu não consigo acreditar que ele está vendo o Arrascaeta em campo e está achando que ele está bem. Ele está querendo botar o cara em forma. E eu acho que a melhor estratégia é botar. Não, você acredita que ele viu esse jogo hoje e falou: o Arrascaeta tá voando hoje. Não é, né? Ele tá vendo o que tá acontecendo. Não, ele olha e fala: pô, preciso dar jogo pro cara entrar no jogo. Eu sei, mas isso aí, então dá jogo no estadual, que é um jogo que não vale muito menos, que é um campeonato menos importante. Sempre foi assim, ele pegou forma no estadual, dessa vez está concomitante, deixa ele no estadual, que é um jogo menos importante, que eu escalava ele contra o Botafogo, botava os caras mais inteiros agora, tava 20 minutos finais para ele jogar. Uma coisa assim, Paquetá também tem que entrar aos poucos. Ele chegou, aí entrou contra o Corinthians, tudo bem, cara, numa final, entrou contra o Corinthians. Agora aí depois ele jogou todos os jogos como titular. Inter, o jogo contra o Sampaio Corrêa, esse até fazia sentido, que estava pegando ritmo, e esse agora contra um jogador que acabou de chegar. Eu acho que o Paquetá ótimo, mas ele acabou de chegar. Será que faz sentido já botar ele enfileirar 3 jogos como titular? E aí, Alicia, concorda? Cai na conta do Felipe Luiz esse desempenho? Cai na conta do Felipe Luiz, sim, Domi. Quando a gente vê o time inteiro, com exceção do Cebolinha, provavelmente mal, Eu acho que o tá time que errando começa muito o jogo, o Felipe Luiz, a velho. conta precisa ser do treinador. O desempenho Né? Não dá técnico para do time colocar, não dá acho que para é culpa do Felipe Luiz individualizar. mesmo. Tem uma questão de planejamento, e essa parte física passa por uma questão de planejamento que o Felipe Luiz não decide sozinho, decide junto com a diretoria, mas quem escala o time é ele. E eu concordo com o que o Rodrigo está dizendo. Ele está colocando, está tentando dar ritmo de jogo no campeonato que cobra a conta mais cara. A gente já falou isso aqui. Toda rodada do Campeonato Brasileiro vale a mesma coisa. Primeira, segunda, terceira valem as mesmas coisas, a mesma coisa do que as últimas. E o Flamengo precisou de 3 rodadas para conseguir a primeira vitória. Perdeu uma, empatou outra, ganhou outra. É muito ponto perdido no caminho. Esses pontos podem fazer falta lá na frente, sendo que você tem outras oportunidades de dar ritmo a esses jogadores. E no limite, Domi, não dá o ritmo. Tira o cara de campo. Não tá bem. Não tá bem. Vai prejudicar o time. O Paquetá já prejudicou o time, né? Perdendo bolas ali no meio de campo. O Arrascaeta está prejudicando o time, embora seja, para mim, o grande nome dessa equipe. Nesse momento está prejudicando. Tira. Precisa ganhar o jogo. O Flamengo hoje teve, até escrevi minha coluna agora há pouco sobre isso, teve mais sorte que juízo. Foi o pênalti defendido pelo Rossi, né, essa eficiência que a gente falou aqui, e a bola do Vitória não tem entrado no segundo tempo. Claro que a gente precisa dar os méritos ao Jair Ventura, que resgatou a equipe do rebaixamento no ano passado, tem um ótimo aproveitamento esse ano, né, montou um bom elenco, tem aí a volta do Marinho, né, também teve esse momento aí de reencontro com a torcida do Flamengo, a volta dele para o Vitória, então assim, conseguiu organizar esse time, é um time de muita imposição física, o que foi difícil para o Flamengo hoje enfrentar, claramente,
mas é muito pouco para o Flamengo. Por mais que a gente dê os méritos ao Vitória, esse time do Vitória, na semana passada, tomou 5 do Palmeiras. Um Palmeiras que não está voando esse ano também. Né? Foi o primeiro jogo em que o Palmeiras conseguiu fazer alguma coisa. Então, o Felipe Luiz precisa, sim, explicar essas escolhas que ele está fazendo e se é convicção, se ele está errando com convicção ou se ele está percebendo o que está acontecendo com o Flamengo. O time vai pegar adversários mais fortes com essa defesa nesse momento, com seus zagueiros fora de forma, com tantas falhas no meio de campo, vai ter problema o Flamengo nas próximas rodadas. Muitas mensagens chegando aqui, valeu demais, hein, gente? Paulo Ursão, que tá sempre aí com a gente, falou aqui, ó, o Flamengo é a maior surpresa do início da temporada. Tá deixando todos os comentaristas, né, incluindo eu, que colocou o Flamengo ali, ó, no topo dos títulos, preocupado. Não sei, eu acho que a gente pode ficar preocupado, Fabiola, ou é apenas o começo, estamos falando do Flamengo e desse elenco? Não, Dori, preocupado não é a palavra, mas o fato é que existem times que saíram de férias, inclusive vou dar um exemplo do Corinthians, que saiu de férias depois do Flamengo. O Corinthians, fisicamente está muito melhor do que o Flamengo. O Fluminense também disputou uma semifinal de Copa do Brasil. Também não terminou o campeonato para ele no comecinho de dezembro. E Fluminense está muito bem fisicamente, jogando muito bem. E o seu treinador ainda ficou ausente um período porque passou por uma cirurgia. Então, tem times que voltaram também, saíram de férias tão tarde quanto o Flamengo e estão muito melhores já nesse momento da temporada. Sim, tem jogadores especiais, o Arrascaeta é um deles. Ele demora a entrar, né, no ritmo, toda temporada é isso, é um jogador muito especial, que merece, tem que ter um tratamento especial. Então, é isso, deixa o cara treinar, deixa o cara pegar ritmo em outros jogos menos importantes, né? O Paquetá acabou de chegar, deixa o cara treinar com a equipe, ele não dá tempo dele treinar com o time, deixa ele amadurecer com a equipe, pegar entrosamento, enfim, De onde foi que ela não tirou é isso? preocupação a palavra, O cara não mas treina com o time. é o que eu disse, eu estou vivendo um momento de decepção com o Não tem Flamengo tempo nesse de momento, treinar. apesar de achar que a descoberta do Cebolinha é uma baita descoberta para essa temporada. Acho que Cebolinha, ele tinha falado, né, que tem um sonho de disputar a Copa do Mundo, enfim, ele está jogando todas as fichas dele nisso e está falando que vai brigar pela titularidade do Flamengo. Antes da gente falar do Cebolinha, eu quero falar vamos entrar nesse assunto Paquetá. Então, rapaziada, é isso o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não sei o que vocês pensam aí sobre o desempenho técnico do Flamengo. Mas deixe nos comentários aí. Eu acho que o Felipe Luiz está errando a mão aí. Tá demorando nas substituições. É um dos fatos também, né? Mas acho que passa muito por ele o desempenho pífio do Flamengo, né? Então, não sei o que ele vai ter que fazer aí para recuperar os jogadores. Mas enfim, peço a vocês que se inscrevam, deixem o like e até a próxima.